Boa noite a todos. O caso a ser analisado é de uma mulher que anunciou no Facebook a venda de um barraco em terreno irregular, no qual chama a atenção o fato de ela assumir que o imóvel é construído em uma área ilegal em Araxá. A primeira pergunta que temos sobre o caso é a seguinte: a posse em questão, ela pode ser comercializada? A resposta que temos é não. Segundo o artigo 37 da Lei 6.766 de 79, é proibido vender ou prometer vender um lote ou terreno que não esteja devidamente registrado, ou seja, um terreno clandestino. Portanto, um contrato de compra e venda de loteamento que não tem registro, ele é considerado nulo, independentemente de qualquer outra coisa. Já a segunda pergunta que temos é a seguinte: qual a classificação da posse sob o enfoque dos vícios objetivos e subjetivos? No caso analisado, o vício objetivo é a clandestinidade, previsto no artigo 1200 do Código Civil, hipótese em que a posse ela é obtida às escondidas, furtivamente, ou seja, de forma sorrateira, obtém-se a posse de determinado bem, estabelecendo, mais uma vez, analogia aos crimes constantes do Código Penal. A doutrina a assemelha ao crime de furto. Já se tratando do vício subjetivo, de acordo com o artigo 1202 do Código Civil, tem-se a posse de má-fé, pois a possuidora ela tem ciência do obstáculo à aquisição e mesmo assim ela toma posse dolosamente. O caso mostra que ela age de má-fé, pois os seus vizinhos alegaram que ela havia construído o imóvel exclusivamente com a intenção de vender. Respondendo aqui a pergunta 3, caso alguém se interesse pelo anúncio de um barraco construído em uma área invadida, a classificação da posse, a posse adquirente, ela seria precária e suscetível. Tem diversos problemas jurídicos. Isso deve ao fato, né, de que a construção ela foi construída de forma irregular e ela está localizada em uma área que foi invadida, o que caracteriza um vício objetivo na posse. O vício objetivo ele se refere a irregularidades, deficiência relacionada à própria coisa. Então, nesse caso, seria o terreno, ou seja, o barracão no qual ela construiu. Quando a propriedade está situada em área de risco, área invadida ou com pendências legais. Além disso, a gente frisa também que a responsabilidade pelo anúncio, ela poderá enfrentar implicações legais, né? Como na mesma... Lá na própria reportagem diz, né, que ela sofreu sanções, sofrerá, né, sanções penais, uma vez que a venda de propriedade construída em área invadida, ela configura estelionato. Esse seria um vício subjetivo, relacionado à intenção fraudulenta dela de induzir alguém em erro para obter vantagem indevida. Então, para finalizar aí, né, a posse dessa adquirente, ela, nesse contexto aí, né, que foi passado, ela estaria em uma situação precária, envolveria riscos legais, tanto em termos de vícios objetivos quanto subjetivos. Dando aqui continuidade ao trabalho, a minha questão é número 4. E diz o seguinte: caso o adquirente despreze o tempo de posse da vendedora e inicie uma nova contagem, tal medida trará algum efeito prático? Na mesma assertiva, outra pergunta. Nessa hipótese, qual a classificação da sua posse? Vejamos bem. Conforme o Código Civil, a posse que está sendo discutida encontra-se contaminada, pois não existe por parte da signatária ou vendedora a posse mansa e pacífica, na qual
A Prefeitura de Araxá, ao descobrir o ilícito, através do seu órgão responsável, já impetrou com uma das ações possessórias cabível para tal situação. Nesse sentido, não existe por parte da destinatária ou vendedora o mínimo requisito a ser discutido a cessão de posse. Aqui é a teoria do fruto da árvore envenenado. Portanto, a classificação da sua posse é injusta e de má fé. Repasso para o outro orador. Irei explanar sobre a cessão na posse e qual a sua vantagem. Primeiramente, temos que entender o conceito deste instituto. Conforme a doutrina, basicamente refere-se à aquisição ou transferência da posse de um bem, em que a sua formalização se dá via documento que é feito por quem tem a posse de um imóvel. Ela utiliza na apresentação quando o indivíduo não possui título de propriedade oficial, seja por meio de uma escritura pública ou mesmo da matrícula imobiliária. Desta forma, atesta como detentor oficial da posse do imóvel. Porém, para se chegar a este instituto, exigem-se alguns requisitos com base no Código Civil, em seu artigo 1204, ao afirmar que a aquisição da posse ocorre desde o momento em que se torna possível o exercício e em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. E o artigo 1205 descreve quem são as pessoas que podem adquirir a posse. São elas pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante, por terceiro, sem mandato, depende da ratificação. E o interessante é que o artigo 1206, ao tratar do transpasse do direito de posse do falecido para seus beneficiários, descreve que a posse adquirida é transmitida aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Isso significa que com a cessão de posse, ou seja, ao formalizar a aquisição, a grande vantagem é que a posse passa a ter força ao ponto de ser transferidos para os herdeiros ou legatários. E essa a cessão acaba refletindo no disposto do artigo 1210 do Código Civil, ao garantir que o possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no esbulho e assegurado de violência iminente e se tiver justo receio de ser molestado. Receio de ser molestado. E outra grande vantagem por ser uma aquisição legítima em poder controlar o bem, isso resulta em benefícios como o uso pacífico do bem, possibilidade de desenvolvimento do bem e possibilidade de investimento. Enfim, é um instituto de grande relevância para o possuidor. Bom, dando continuidade, a pergunta de número 6, ela diz o seguinte: no caso, é possível se valer a cessão na posse no caso em questão? Explique. Antes de eu falar do caso em questão, eu vou falar um pouquinho sobre a cessão. A cessão, na verdade, ela é uma forma de aumentar o tamanho ou o valor do imóvel, né, de um bem imóvel. A lógica seria de que o proprietário do bem principal, ele se torna proprietário de tudo aquilo que é adicionado ao seu bem, né, seguindo ali a regra de que o acessório segue o principal, né? E ainda cabe falar que a gente tem a cessão natural e a gente tem a cessão artificial. Nesse caso, seria uma cessão artificial porque ela ocorre mediante a intervenção humana, né, que é o inciso 5 do artigo 1248 do Código Civil. Nesse caso, além, né, de verificar essa questão da cessão, a gente ainda tem que verificar se ela está de boa fé ou está de má fé. Nesse caso, ela está de má fé, porque ela adquiriu, ela construiu em um imóvel de terceiro para poder alienar, para poder vender, né, aquele imóvel, tanto que ela estava anunciando, né? Ainda colocou que seria invadido no anúncio. Então, isso configura a má fé, né, da vendedora em si. Além do mais, tem que ser verificado se foi ocupado 1/20 ali, vamos dizer, do imóvel, né? Tem que ser verificado ali o tamanho, ver a ocupação para ver se configura ou não.
né? Mas no caso, como ela estava de má fé, eu entendo que não configura ali, não se vale a cessão, né? Ali na posse desse imóvel. A pergunta de número 7 diz o seguinte: caso a vendedora desista da venda, a cessão ou benfeitoria realizada será indenizada? Bom, vamos fazer essa diferenciação entre a cessão e a benfeitoria, né? Como eu expliquei anteriormente, o que configura a cessão, né? Apesar de serem similares, a benfeitoria ela é uma melhoria no bem. Você já tem o bem, mas você melhora ele. Então, isso que seria uma benfeitoria, né? Mas, como ela está de má fé, não seria indenizada nem uma benfeitoria, nem uma cessão, porque a má fé, conforme a previsão no artigo 1255 do Código Civil, que ela seria proprietária dos materiais. Ela utilizou esses materiais e fez uma construção no imóvel de terceiro, né? Ela só teria direito à indenização se ela estivesse de boa fé. Como ela está de má fé, ela não teria direito a essa indenização. Nem das benfeitorias, que eu entendo que não houve ali necessariamente uma benfeitoria, seria essa a cessão, que ela fez uma construção no imóvel de um terceiro, então ela não teria esse direito à indenização. Além disso, né, se a cessão, né, essa construção que ela fez, ela for consideravelmente maior do que o imóvel, vamos dizer assim, ela até conseguiria adquirir essa propriedade, mas ela teria que indenizar o proprietário, né, havendo ali um conflito, né, a gente não conseguindo um acordo entre as partes ali, então ela teria que indenizar o proprietário do bem em si, né, mas frisando, como ela estava de má fé, ela não teria direito ali a essas indenizações.